Deus é o nosso advogado fiel. Aleluias! Deus abençoe tua vida. Eu sou a pastora Lu. Quero deixar uma palavra para você nesse dia de hoje, lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos falar um pouquinho sobre José. Amém? Capítulo 39. Enquanto isso, você já aproveita e já dá um joinha aqui para mim. Amém? Fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Bom, vamos ficar só até aqui. A história de José é uma história longa, comprida, mas eu acho uma das histórias mais lindas da Bíblia. Um homem como ninguém mais. Um homem manso, um homem humilde e um homem de fé. José era filho de Jacó com a sua mulher amada. A mulher que Jacó amou ali e por quem ele trabalhou por 14 anos pelo amor daquela mulher. Muito amor, né? E Jacó, José, por ser filho da mulher que ele amava, Jacó amava muito José, mais do que todos os outros irmãos. E por causa disso, os irmãos de José, eles o odiavam, eles invejavam, eles tinham raiva de José, porque eles achavam que José era sempre o queridinho da casa. José estava sempre ali com o pai, obedecendo, era aquela pessoa muito certinha, aquela pessoa que fazia tudo ali certinho, e aquilo ali chamava a atenção dos irmãos dele. E Jacó, um certo dia, faz uma capa para José. E aí sim que o ódio e a raiva daqueles irmãos cresceu mais ainda, e eles começaram a tramar e a ver o que eles podiam fazer contra José. E um certo dia José vai até eles num campo e eles pegam José e jogam José numa cisterna, E ali depois, primeiro eles queriam matar, depois não tiveram coragem, depois jogaram numa cisterna, depois José foi vendido. E eu vejo assim uma história de muito sofrimento. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi invejado, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado, ele foi preso. Imagina quanta coisa esse jovem passou, na época um jovem, E ele, mesmo assim, ele nunca reclamou, ele nunca deixou de acreditar em Deus. Ele sempre foi um homem fiel a Deus. E por causa dessa fidelidade, por causa desse amor, Deus sempre foi com ele. Deus sempre fazia prosperar e abençoar tudo que José tocava, era próspero, era abençoado. Que você vê que lindo o cuidado de Deus para com este homem, Ali, por todo o sofrimento que ele passou, ele não negou a sua fé, ele não desistiu. E aqui, essa passagem que eu acabei de ler, José, ele vai para a casa de Potifar. E ali ele sofre uma calúnia assim muito grande. A mulher de Potifar começa a olhar para José com outros olhos, com interesse. E ali, um certo dia, ela quer deitar com José e José não quis, porque o seu dono, Potifar falou: tudo que tem aqui você pode tocar, você pode fazer o que for, menos na minha mulher. E José, como homem temente a Deus, ele sabia que ele nunca, jamais poderia olhar para a mulher de Potifar, porque ela era casada com ele. E ali ele não quis. A mulher, ela chegou para ele, ela queria deitar com ele de qualquer jeito. E como José não quer, José sai correndo ali, ela rasga suas vestes e ali ela inventa uma mentira para os servos do seu marido. E ali era a palavra de José contra daquela mulher que estava ali com suas vestes rasgadas e tudo. E quem iria acreditar num escravo, Não tinha como. Ali José é preso. E ali na prisão, José também, tudo que José fazia era abençoado. De tal forma que ali todos confiavam em José.
E ali, depois de um certo tempo, tem duas pessoas que têm sonhos e ele interpreta os sonhos. E a partir dali, um deles foi solto e outro morreu. Mas o que foi solto, um certo dia o faraó tem um sonho e depois de muito tempo ele lembra daquele jovem na prisão que interpretava sonho. E a partir dali, a história de José começa a mudar. Você vê, tudo que ele passou, ele poderia ter desistido de tudo, porque ele foi caluniado, foi odiado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, estava numa terra estranha, como escravo, preso. Ali, ele tinha tudo para ele não acreditar em Deus. Ele tinha tudo para ele reclamar, para ele murmurar. Mas, pelo contrário, ele confiava em Deus. Ele acreditava em Deus e continuava fazendo o que era reto. Continuava fazendo o que era bom. Tanto que, olha aqui no versículo 21 do capítulo 39, fala assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E aí, bem no final do versículo 23, fala assim: e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você vê, tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão, o Senhor prosperava. Deus abençoava, porque Deus via a retidão do seu coração. Deus via a vida de José, que José era ali uma pessoa fiel, uma pessoa que acreditava, que confiava em Deus e que mesmo nas situações difíceis, ele nunca reclamou, ele nunca murmurou. Mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo aquilo, ele nunca desistiu. Ele nunca ficou falando, porque na minha vida nada dá certo, porque eu não consigo nada, porque eu nasci para sofrer, porque que eu sou assim, porque que eu passo por tudo isso. José nunca falou isso, pelo contrário, tudo que vinha à mão dele para ele fazer, ele fazia ali, ele fazia com amor. E ele era abençoado. E ele orava ao Senhor. E ele confiava no Senhor. É um grande exemplo para nossas vidas. Para que nós possamos confiar no Senhor e nunca reclamar. Mesmo em meio às situações, porque às vezes a nossa carne é fraca, vem os problemas, vem as lutas, e a tendência é você desanimar, a tendência é você reclamar. Eu já vi muitas pessoas se reclamando, falando, porque só eu que nasci para sofrer, porque minha vida é assim, porque eu já desisti, eu já desanimei, mas aquela pessoa não sabe o que vem pela frente. Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus, e amanhã tudo pode ser mudado. Toda a tua história pode ser mudada, pode haver uma reviravolta. Deus pode mudar o teu cativeiro. Deus pode mudar toda a situação que você estiver passando. Mas se você continuar murmurando, você continuar desacreditando tanto em Deus como em você, aí vai dar tudo errado mesmo. Mas você, olhando aqui a história de José, no final dessa história, você lê na sua casa. Aqui eu tenho pouco tempo, não dá para falar muito. Mas no final da história o que nós vemos é que José vai falar com Faraó. Faraó vê tanta sabedoria naquele jovem que já coloca José como governador. E ali Faraó fala assim, que acima de Faraó, que qualquer coisa que fosse fazer, apenas Faraó era acima dele. Mas José estava no cargo máximo. José tomou conta ali do Egito por muito tempo. E depois José tem a oportunidade de ajudar aqueles que lhe fizeram mal, os seus irmãos. E em nenhum momento José se vingou. Em nenhum momento José teve ódio ou quis se vingar dele. Depois que José é governador, acontece uma fome terrível. Deus mostra ali Faraó, José interpreta, e aquela fome foram 7 anos de bonança, 7 anos de prosperidade ali no Egito e 7 anos de seca, assim, horrível. 7 anos de uma fome terrível. E ali Deus deu sabedoria, José governou ali, juntou mantimento ali que abasteceu não somente o Egito, como todas as outras terras ali vizinhas, deu para abastecer todo mundo. E nesse período também José sustentou a sua família. José teve a oportunidade de mostrar para os irmãos de que Deus era na vida dele. E ali os irmãos viram que realmente Deus era na vida de José, que Deus usava José para ajudar a família, toda a família. E José foi vitorioso, foi um grande governador. Então é assim a vida de quem serve a Deus, é assim a vida de quem crê.
Persevere, acredite no Senhor, porque o teu cativeiro terá um fim. Persevere, porque a tua luta vai ter um fim. Confie no Senhor. Se você tem Deus no coração, se você coloca a tua causa diante do Senhor, então segue em frente. Não se preocupa com o que falar e não se preocupa deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, deixa para lá. Mas segue em frente. Continua em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui até hoje e eu já te espero no próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe e confia. Deus é o teu advogado fiel. Deus foi o advogado ali de José. José foi preso, José estava ali, mas Deus estava advogando a sua causa. Assim também na tua vida, Deus está advogando a tua causa. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.